Oi, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um inimigo do plano de Deus para sua vida. E esse inimigo é o medo. Eu queria começar lendo uma parábola que ela é muito conhecida, e é a parábola dos talentos. Ela diz assim: Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junto que não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o a um que tem 10. Pois o que tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se você observar, o motivo que aquele servo deu para ele não ter investido os talentos foi porque ele teve medo. Ele teve medo do patrão, ele teve medo do seu chefe, porque ele era um chefe que cobra muito, então ele teve medo. E se a gente parar para pensar, a gente enterra os nossos talentos o tempo todo. A terra, ela é de onde nós viemos, né? E no fim, muitas vezes a gente também enterra os nossos talentos dentro de nós mesmos. A gente deixa de fazer as coisas por causa de medo, e medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não dar certo, medo de você ser ridicularizado ou das pessoas não entenderem o porquê você está fazendo aquilo. E esse espírito de medo é algo que é muito frequente na nossa vida, né? Em várias coisas. E esse é um dos maiores inimigos do propósito de Deus para nossa vida. Tem uma frase que eu li que ela me impactou muito, que ela é assim: eu não me preocupo muito com julgamentos sobre a minha vida cristã. Aquilo que eu poderia ter feito, mas eu não fiz, isso é o que me preocupa. Se a gente pensa, um dos lugares mais trágicos da gente visitar é um cemitério. Porque lá não somente estão enterradas pessoas que já não mais vivas estão, mas estão enterradas tantas coisas que essas pessoas poderiam ter sido, tantos sonhos, tantos perdões que poderiam ter sido derramados, tantas invenções que poderiam ter sido criadas. E tudo isso, tanto potencial que nunca foi atingido por causa de medo. Na maior parte das vezes a gente não atinge o nosso potencial porque a gente tem medo. E essa frase que eu li, né, ela nos faz lembrar de quando o Senhor nos pediu as contas. Ele nos perguntar o que nós fizemos. Imagine quão estúpido e quão idiota vai parecer o nosso medo comparado ao que nós poderíamos ter feito. Quão besta vai parecer diante de Deus que a gente deixou de fazer aquilo que era o propósito da nossa vida porque a gente teve medo, que são tão bobos, de julgamento, medo de não dar certo, medo de você tentar e você ser envergonhado. E a maior questão é que em pouco tempo, porque nós temos pouco tempo nessa terra, em pouco tempo será muito tarde pra gente voltar atrás e realizar, e tentar, e arriscar. O maior arrependimento de muita gente é não ter arriscado. E a gente faz isso, sabe? Às vezes pequenas coisas que Deus coloca no coração, que a gente deveria estar tentando, que a gente deveria estar fazendo, a gente está recusando ou postergando porque a gente tem medo. E o que o Senhor tem falado muito no meu coração, porque eu enfrento muito essa questão, é que se a gente observar na parábola, aquele senhor, ele não tratou com passividade o medo daquele senhor. Ele não falou, tadinho, que pena que você teve medo. Não, eu entendo, eu deveria ter sido um senhor mais bondoso, eu deveria ter cobrado menos, né? Muito, me perdoe, é minha culpa. Eu entendo que o seu medo te causou isso e tudo bem. Não, ele chamou aquele servo de preguiçoso. E preguiçoso, por quê? Porque você não teve
coragem de enfrentar o seu medo, você não teve coragem de tomar uma atitude frente ao que você sabia que devia fazer. E isso é muito confrontador na nossa vida. Talvez agora mesmo você já olhe para trás e pense, nossa, eu poderia já ter feito tantas coisas e eu não fiz porque eu estava receoso, porque eu tinha esse, esse sentimento no meu coração. E desde agora você já sente isso. Quanto mais se as coisas que é para você fazer agora, você só deixar para fazer no futuro ou simplesmente não fazer por causa do seu receio e do seu medo. Então, se você acha que o seu medo é uma justificativa ou é uma desculpa boa o suficiente para você não fazer aquilo que você tem que fazer, para você enterrar o seu talento que você sabe que você tem, que você sabe que você deve usá-lo para o reino de Deus, você vai ter que repensar suas ações, porque ele não é. E por mais que ele pareça ser algo justificável, pareça ser algo, não, tudo bem, eu não vou dar conta de fazer isso agora porque eu tenho medo, ai, não dou conta, ai, é demais pra mim. Mas o impactante é que para Deus não é uma desculpa plausível. E a verdade é que para a gente vencer os nossos medos, a única forma é enfrentá-los. E a forma mais difícil, mas é a única que vai funcionar. E os medos, eles funcionam também como uma miragem, porque quanto mais a gente se adentra enfrentando-os, mais a gente vê que ele não era tão forte sobre você, e que aquilo era só uma ilusão da sua mente, do seu coração, e do próprio diabo querendo te parar. Deus, ele prometeu para Josué dar aonde quer que ele colocasse a sola dos seus pés, mas qual que era o requisito para isso? Que ele tivesse coragem. E a coragem, como eu falei, ela não é a ausência de medo, porque na ausência de medo não pode haver coragem. Só pode haver coragem aonde tem medo. Só pode haver medo onde tem desafio. E só pode haver desafio onde tem perigo. Então, nós fomos feitos para enfrentar os desafios e perigos e para trazer a glória de Deus por meio disso. Não tem como a gente querer viver o plano de Deus para nossa vida se a gente não entender que a gente vai ter que enfrentar os nossos medos. E por isso que às vezes nós demoramos tanto para conseguir viver o plano de Deus para nossa vida, porque enfrentar o nosso medo é muito difícil. Mas a coragem é isso, é a disposição para nós enfrentarmos esse medo. E se fosse somente a questão de, se eu não enfrentar, tudo bem, é só pela o meu próprio desenvolvimento, é só pela onde eu vou alcançar, beleza. Mas a questão é que não é só por isso. O reino de Deus depende dessa sua disposição, depende da sua coragem para enfrentar o seu medo e o seu desafio, que cada um de nós temos. E provavelmente, se você sente que tem alguma coisa, alguma área que você sente que você deveria fazer, mas ainda tem muitas coisas te segurando, é possível que o plano de Deus esteja escondido aí. E vai depender da sua disposição e coragem para enfrentar isso. O mais impactante é que não é por nós. E o Senhor, no último dia, né, quando nós chegarmos em frente a Ele, Ele vai nos cobrar e Ele vai nos perguntar. E pense em como você vai se sentir se tudo que você pudesse ter vivido você não viveu por um medo que vai parecer tão bobo nesse dia. Então, acho que a gente precisa decidir. Decidir enfrentar. E enfrentar não é fácil. Eu tô enfrentando alguns, inclusive gravando esse vídeo, e não é fácil. Mas a gente precisa, porque é esse que é o propósito do Senhor. A gente enfrentar, ser forte, ser corajoso. E assim você vai poder viver os planos do Senhor. Sem enfrentar esse inimigo, você não vai conseguir. E é esse o que eu queria falar. Tudo tem um propósito. Enfrentar o nosso medo vai ter um propósito. E se você quiser, deixe um comentário falando sobre o que você acha desse assunto. Se você tem um medo que você precisa vencer. E compartilhe esse vídeo. Te vejo no próximo.